Bem, pessoal, vamos lá. Eu vou apresentar agora uma instalação do sistema Squid. No caso, ele é um proxy, né? E ele, no caso, ele auxilia no acesso, na comunicação com a internet, certo? Então tem um material que vocês poderão encontrar no site lá, no no sites.google.com/ifms.edu.br/ESR, né? Então lá vai ter um material falando sobre proxy, sobre squid. Então tem toda uma teoria lá sobre o que ele faz, né? Que ele é um servidor de acesso à internet. Ele possibilita também o acesso à internet. E ele tem uma função muito importante que é de fazer o cache, né? Então deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu enquadro agora ele, né? Porque ele não diminui, mas deixa eu ver se eu pego um outro arquivo dele aqui. Não diminui mesmo, né? Então, enfim, lá vai ter o arquivo, vocês poderão acessar. Aqui eu configurei aqui para gravar a tela de acordo com as máquinas, né? E a tela da apresentação é maior, mas se vocês observarem lá, ele funciona como um cache. Então toda vez que você faz uma requisição para a internet, esse servidor ele vai fazer uma busca na internet, e quando ele retornar dessa busca, ele vai atualizar uma base de dados dele. Então toda vez que tiver uma busca, uma consulta para o mesmo site, ao invés dele ter que sair novamente para a internet para fazer a busca daquele site, ele vai responder com base numa informação que ele já tem no banco. Então, esse tempo de sair, buscar a informação e ter um retorno, ele já vai otimizar isso. Então, e por isso que ele é um acelerador de acesso à internet. Além de acelerar o acesso à internet, né, tornar mais ágil, mais rápido, ele também funciona como um firewall de rede, né? Mantendo a segurança. Então, por exemplo, nós vamos fazer os testes aqui e vocês vão verificar que mesmo sem a configuração de uma máquina específica, para o serviço de acesso à internet, se a máquina ela tiver um proxy, ela consegue navegar com proxy. Por quê? Porque se o proxy tem acesso à internet, a máquina manda a requisição para o proxy dela, e o proxy dela que vai liberar esse acesso para ela, ok? Então tem lá um arquivo com a parte teórica, a explicação, então eu gostaria que vocês dessem atenção. O objetivo dessa videoaula não é ficar discutindo a teoria. Essa vídeo aqui, o objetivo é mostrar como que se configura e como que se coloca para funcionar, coloca no ar aí o seu servidor de proxy. Então nessa atividade, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como que se coloca no ar o Squid para funcionar, tá bom? Aí depois de uma outra aula nós vamos discutir algumas regras, algumas coisas que a gente dá para fazer para ir brincando, tá? Então, a primeira coisa aí é com respeito à instalação do Squid, né? Opa, achei que eu tava digitando aqui, mas eu tava era fora, né? Então vamos lá. apt install squid. Então antes, hoje o Squid, a versão estável dele já está na 4 ponto alguma coisa, né?
Daí já tem a versão 5 até para testes e tudo mais. E já tem outras em desenvolvimento, né? Mas nós vamos trabalhar aqui com a versão estável. Então a gente dá esse comando aí, digita esse comando apt install squid. Aí você vai dar um enter. Quando você der um enter, você vai observar que ele vai mencionar algumas coisas que serão instalados, alguns pacotes, tal, né? E aqui ele fala, olha, é preciso baixar 0 de 3.907 KB. Por que não é preciso baixar? Porque já tem. Aí depois dessa operação, 15,4 MB adicionais de espaço de serão usados. Deseja continuar? Sim. Então eu vou colocar aqui um S, né? E vou dar um Enter. Aí ele diz para mim o seguinte, fala, olha, você tem que, por favor, insira o disco, né? Que foi identificado como DVD binário 3. Então esse DVD binário 3 é o DVD 3, né? Então eu vou lá em dispositivos, discos ópticos. Aí eu vou colocar lá a ISO, escolher a ISO do Debian no 10.9.0, é a ISO 3. Escolho ela. Aí após pode observar aqui que ele já carregou o DVD no buffer dele, né? Aí eu vou dar um Enter. Aí ele detectou alguns erros, então o Linux é bom por causa disso, né? Ele detectou alguns erros aí durante a instalação. E esses erros, amigavelmente, ele não vai deixar você rodar o Squid. Por exemplo, se eu der aqui um cd/etc/squid e der um ls, vocês vão observar que está faltando aqui alguns arquivos, entre eles o arquivo principal. Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar instalar novamente para forçar, né? Aí ele fala, olha, ele deu um erro, né? Daí ele fala, olha, você pode querer executar o apt fixbroken install, né? Então o apt fixbroken install ele vai forçar a instalação. Então eu vou digitar lá apt espaço ---- fix -broken espaço install. Aí ele forçando aqui a instalação, ele vai falar, deseja continuar? Sim. Aí ele fala, olha, agora você tem que instalar e inserir o DVD 2. Eu faço o mesmo processo, vou lá em discos ópticos, DVD 2. Força a desmontagem. E depois que insere o DVD, pressiona Enter. Então eu vou pressionar Enter, que eu sou obediente. Aí ele está mencionando aqui que ainda deu um erro, né? Então deixa eu dar uma olhada lá no ls aqui. Eu ainda não tenho o arquivo que eu preciso, então eu vou dar um squid novamente. E ele pede para eu dar um apt fixbroken. Então eu vou colocar a setinha para cima, que daí ele vai repetir os comandos que eu digitei. E aparece ali apt espaço --fix -broken espaço install. Aí você pressiona Enter, né? E aí ele menciona a vez, deseja continuar? Claro, sim, eu vou continuar. Aí ele pede para você inserir o binário 1, que no caso é o DVD 1, certo? Aí eu forço a desmontagem. Então ele já pediu para inserir o 3, pediu para inserir o 2 e agora pedindo para inserir o 1. Eu dou Enter. Certo? Agora eu estou aqui, ó, dentro do etc/squid. Então dentro dessa pasta do squid eu vou dar aqui um ls
olha só a diferença, pessoal. Aqui ele só está me trazendo 3 arquivos, certo? Bem diferente. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha os arquivos que ele mostrava antes: conf.d, herpages, squid.conf.dpkg, -new. Mas enfim, esse aqui é o correto. Aqui tem que ficar conf.d, que é um arquivo de configuração do Squid lá também. O error pages, né, quando der alguma mensagem de erro e tal. E o squid.conf. Então, esse arquivo aqui é o essencial do Squid, é o arquivo que eu tenho que editar, é o arquivo que o Squid vai fazer a leitura para poder aplicar as configurações. Como eu não sou bobo e vocês também não, nós precisamos aqui criar um backup desse arquivo squid.conf. Por quê? Caso dê algum problema, e sempre dá problema, então você vai ter um backup. Se der algum problema no arquivo original, você explode ele, pega o seu backup e pronto, está novo de novo. Então eu vou dar aqui um cp espaço squid.conf para squid.conf.backup. Enter. Então vocês irão observar que eu gerei uma cópia. O que? Copiar squid.conf para squid.conf.backup. Aí eu dou um ls e eu tenho aqui os 3 arquivos iniciais, porém eu tenho aqui também o squid.conf.backup, que é o mesmo arquivo do squid.conf, só que é uma cópia dele. Quer dizer, não é o mesmo, né? Tem a mesma coisa, é uma cópia, é um clone dele. Tá bom? Agora, o que acontece? Eu preciso editar o meu arquivo de configuração lá do Squid. Eu preciso editar o meu arquivo de configuração do Squid para não ter problema, certo? Então, o que eu vou editar aqui no Squid? Então, eu vou dar um nano espaço squid.conf. Enter. Então, quando vocês dão nano aqui no squid.conf, então vocês estão editando o arquivo de configuração. Então aqui ele mostra qual que é a versão do Squid. É a versão 4.6. Então nós estamos trabalhando aí no arquivo mais atualizado aí que está disponível. É claro que não é um arquivo de teste, é uma versão estável, né? Só que tem alguns parâmetros que nós precisamos trabalhar aqui dentro do Squid, ok? Tem que organizar aqui, né? Então, qual que é o primeiro parâmetro que nós precisamos colocar no ar aí, configurar para que o nosso proxy, para que ele funcione? Pessoal, deixa eu pegar aqui para vocês, que pelo menos eu coloco aqui. Então nós temos esses parâmetros aqui, né? Então aqui esse material é de quando você trabalhava com Squid 3. Hoje não, eles pararam de colocar se é 2, se é 3 e 4. Se você coloca só Squid já faz a instalação. Mas nós temos aqui, ó, alguns parâmetros. Pena que não dá para diminuir isso aqui. Pera aí. Vamos lá, né? Pronto, sempre tem um jeitinho, né? Então, o que acontece, pessoal? Esses parâmetros são os principais parâmetros do Squid, tá? Que deve estar funcionando. É a porta. Esse HTTP underline port aqui é a porta de instalação, a porta em que o Squid vai trabalhar. Então vamos lá relembrar algumas coisas a respeito de porta. Nós temos portas de comunicação. 65.535 portas,
certo? 1020, as primeiras 1024 portas são definidas para alguns serviços específicos e você não pode alterar essas portas. A porta que o DNS trabalha, que o protocolo DNS trabalha, a porta que o protocolo HTTP trabalha, por exemplo, né? Uma porta de um servidor de e-mail, uma porta de um servidor de transferência de arquivos, FTP ou TFTP. Cada um tem a sua porta já definida por uma RFC, que é um documento de referência. E o nosso servidor proxy, quando nós configuramos ele, entra até uma questão de segurança, né? Nós definimos, falamos, olha, a minha máquina que vai ser responsável por fazer o cache de acesso à internet vai ser a máquina tal, e ela vai funcionar em uma porta específica, tá bom? Então, aí nessa linha nós definimos qual é a porta de comunicação que o proxy vai funcionar para que ele possa se comunicar com as máquinas da rede interna. Tudo bem? Essa opção aí, Outpara, nós vamos configurar ela, mas ela não vai ser, ela não é assim obrigatória. Tá? Ela é um parâmetro interessante, mas não é obrigatório. Nós vamos utilizar essa Outpara mais adiante quando nós fizermos uma integração entre serviços Windows e Linux. Aí que vocês vão sentir um ambiente mais corporativo. O cache-main é um parâmetro da memória cache, nós vamos configurar ele. O cache-dir, o access log, como o próprio nome diz, né? Onde que vai ficar os logs dos acessos das máquinas. Nós temos ali o visível hostname, é o nome do servidor de proxy na rede. Então, se vocês forem observar aqui, esse material é um material de 2018, né? É um material bem simples, prático, mas assim já sofreu algumas atualizações. Então, hoje em dia, antes você era obrigado a ir lá configurar o HTTP port e o visível hostname, que era o nome do servidor proxy na rede, como que ele seria identificado. Hoje em dia você não é obrigado mais a fazer isso, tá? Tanto que o HTTP port, ele já vem por padrão definido lá com a porta padrão, tá? Mas você também pode mudar isso, tá bom? Aí você tem a ACL, que são as listas de acesso, e o HTTP Access. Então, esse HTTP Access trabalha em conjunto com a ACL, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona isso aí na prática, onde que você configura cada um deles. Muito bem, então vamos lá. Mas agora como que eu faço para chegar em cada um daqueles parâmetros lá para poder fazer a configuração? Se vocês observarem aqui embaixo você tem um índice, né? E esse índice vai te dar um norte para você poder chegar onde você quer ir. Então, onde está, né? Então, quando esse acento circunflexo aqui é do Ctrl. Então, Ctrl G vai ser ajuda. Ctrl X sair, Ctrl O gravar, Ctrl R ler o arquivo e enfim vai, né? Então, o que é que nós queremos? Ctrl W. Então, eu vou digitar aqui, colocar o Ctrl W. Vocês vão observar que ele vai abrir um campo de pesquisa. E o meu primeiro parâmetro, só para critério de verificação, vou colocar lá HTTP underline port. Como por padrão ele vem a porta 3128, eu vou dar um espaço e colocar aqui 3128. Então ele já me direciona direto para essa linha aí, ó, HTTP underline port 3128. Quer dizer que quando ele lê esse arquivo de configuração do Squid, ele lê e entende o seguinte, fala, olha, tanto que tem um comentário ali, ó, o Squid normalmente escuta a porta 3128. Tanto que ele coloca aí, porta 3128. Vocês observaram que está sem um comentário. Como ele está sem um comentário, quer dizer que essa linha ela é executada.
Então ele vai escutar o serviço do Squid, o serviço de proxy, vai escutar tudo na porta 3128. Para entender essa questão de porta aí é interessante assistir as aulas que falam sobre protocolo da camada de transporte, que fala sobre sockets, né? Estabelecimento de conexão e tudo mais, e daí vai ficar mais simples para vocês poderem entender. Se eu coloco um comentário aqui, eu estou inutilizando aquela linha. Ela pode ser eu leio como leitor, mas o sistema em si não vai trabalhar e executar aquela linha. Quando eu tiro o comentário, ele é executado, certo? Então, um outro parâmetro que eu preciso procurar é o cache main. Cache underline main. Então, digito cache underline main, dou um enter. Aí ele vai sair aqui, né? Cache underline main. Aí ele vai trazer um texto explicando sobre essa tagzinha, né? Aí começa a doer as vistas, uma hora dessa. Aí aqui, ó, essa linha aqui, ela é importante, ó. Eu vou apagar aqui, tirar o comentário. Pode ver que muda de cor, quer dizer que a linha vai ser executada. Cache main. O que significa o cache main? O proxy, ele vai manter as informações na memória dele. E essa memória significa manter os arquivos. Aí entra o conceito de hierarquia de memória também, né? Então lá na hierarquia de memória você tem as memórias principais, memória cache, registrador e tudo mais. Então a máquina, o servidor lá que faz serviço de proxy, de cache, então ele vai manter parte da informação na memória RAM e parte da informação ele vai salvar em disco. Então, quanto da memória RAM do servidor que ele vai utilizar para fazer o serviço de cache proxy. Então é o que eu faço aí, ó. Tanto que ele menciona aqui acima, ó, que é uma memória compartilhada, né? Nesse caso aqui eu estou determinando 256. Então ele traz esse número baixo, 256 MB. Agora, se vocês têm uma máquina, tudo é questão de projeto e planejamento. Se vocês têm uma máquina na rede que ela tem, por exemplo, 8 GB, 16 GB de memória e você comprou ela para fazer o serviço de proxy de Fire, por exemplo, você não vai deixar ela só com 256. Porque daí é o seguinte, se você deixa com 256 e a máquina poderia deixar ali 2 GB, 4 GB para o serviço de cache, você está colocando um gargalo na sua rede, você está colocando uma forca ali. Então o interessante é analisar a arquitetura da máquina, o que você tem disponível e dependendo você colocar uma quantidade maior de memória, certo? Mas a exemplo aqui por questão didática a gente vai deixar com 256, até porque essa máquina aqui ela tem apenas 1 GB de memória. Só vou aproveitar, não vou mexer aqui, mas aqui ele fala assim, ó, tamanho máximo do objeto na memória, né? Então, por exemplo, quando você manter um objeto, agora essa questão de objeto aqui, vocês têm que lembrar do protocolo HTTP. Então, quando você tem, por exemplo, um site, que esse site tem apenas uma foto, então a foto ela é um objeto. E o código HTTP, o código HTML, na realidade, ele também é um outro objeto. Então o código é um objeto, uma imagem é um objeto. Se eu tiver 2 imagens, eu tenho mais 2 objetos, né? Então é assim que funciona. Então você pode limitar isso, você pode falar, olha, eu vou permitir que seja mantido na memória objetos, arquivos, fotos com até tal tamanho. Por que isso é importante?
Porque o objetivo é limitar, né? Imagina que numa rede o pessoal fica utilizando a rede à torta e à direita e baixando coisas lá indevidas e arquivos gigantescos, né? Então, enquanto o cara está fazendo isso, ele está colocando um gargalo no serviço do colega, né? Então está aí, já configuramos o cacheman. Agora eu vou fazer uma busca aqui pelo cache_dir, né? Cache_dir. Então esse cache_dir ele é mais complicadinho de ser encontrado, né? Deixa eu achar a linha dele aqui para vocês. Cache_dir. Opa, cache_dir. Aqui, ó, essa é a linha. Então ela vem comentada também, e eu vou tirar. Então ela está mostrando aí, ó, que o diretório, né? Um diretório onde vai ficar armazenado em disco. O cacheman fica na memória RAM. O cache_dir é um diretório. Então, nesse diretório é onde vai ficar salvo os arquivos do download que será realizado por meio do cache. Tá bom? Lá no site, lá nas disciplinas, vocês vão encontrar lá um material sobre cache. É importante vocês dar uma lida para entender e tal. Mas aqui, esse é o diretório. Se você fala, não, mas eu não quero deixar nesse /var, /spool, /squid, eu quero salvar os logs em um outro local. Não tem problema, é só você ter esse local e colocar o caminho dele aí, ó, no lugar do /var, /spool, /squid. Tá bom? Então, mas esse para ele funcionar o serviço de cache, ele tem que estar sem um comentário. Tá bom? Agora, vamos supor que um camarada está acessando um site indevido e está causando problemas para a empresa. Onde que você vai salvar esses dados? Então, nós temos aqui agora uma busca pelo access log. Então, ele vem aqui explicando sobre os logs dos acessos, né? Então, deixa eu chegar aqui. Protocolo DP. Então ele tem aqui também, ó, eu tenho que tirar o comentário. Então ele fica lá access log. Aí o caminho dele é esse aí, ó, /var, /log, /squid, /access.log, né? Então esse access.log é o arquivo lá onde vai ficar registrados os acessos, a que site que foi, quem que foi, o horário que acessou e tudo mais. Então nós já conferimos a porta de comunicação, nós já definimos lá, validamos, colocamos, ativamos, né? É a questão da memória RAM, quanto da memória RAM que vai ficar disponível para o serviço de cache. Nós já habilitamos também o diretório onde o servidor cache vai fazer o download dos arquivos da internet e onde que ele vai salvar. Acabamos de verificar aqui onde que vão ficar os logs de acesso à internet, né? Agora nós vós, por assim dizer, colocar os dois parâmetros que trabalham em conjunto, um depende do outro, tá? Então eu vou fazer uma busca aqui para simplificar sobre localnet. Então quando eu busco aqui localnet, ele traz com base na RFC. Vocês podem observar aqui as RFCs, né? 1918, então tem todos os RFC para rede. Eu vou criar aqui uma ACL, que é uma lista de controle de acesso.
É como se fosse um grupo. Aí qual que é o nome desse grupo? Eu vou dar o nome rede aula. Então eu estou criando uma CL, que é uma regra. Para quem que é essa regra? É para um determinado grupo. Qual que é o nome desse grupo? Rede underline aula. Certo? Então agora eu vou especificar o seguinte, SRC de source. Então, source significa o seguinte, a origem, de onde vem. Então, em outras palavras, a CL rede aula, quem pertence a essa CL? Todo mundo que tiver source, todo mundo que for originário, tiver origem. De onde? Aí eu vou especificar aqui, ó, 192.68.10.0/24. Então, todo mundo que tiver origem na rede 192.168.10/24 vai pertencer à ACL rede, certo? Todo mundo que tiver origem da rede 192.168.10.0/24 pertence à ACL rede. Então, eu já defini um grupo. É como se eu falasse assim, olha, todos os alunos que tiverem origem, tiverem identificado de 1 a 10, pertence à turma X, né? Então, quando chega na regra, no fiscal, e ele verifica a numeração e identifica que, olha, essa numeração está dentro do intervalo, logo o fiscal vai saber que aquele número pertence ao determinado grupo, tá? Agora, uma vez que eu criei um grupo e defini quem pertence a esse grupo, o que eu vou fazer com ele? Bom, aí eu preciso liberar ou não o acesso. Então agora eu tenho que trabalhar um outro parâmetro. É o HTTP underline access, o acesso HTTP. Então ele vem mostrando que você pode trabalhar liberando ou você pode trabalhar negando o acesso. Então, as access lists, elas trabalham com essa base. Ela vai liberar ou ela vai negar o acesso. Ou vai ou racha, tá? E o parâmetro de leitura é esse aqui. Allow deny. Allow ou deny, tá? Então, aqui ele vem trazendo um exemplo, né? HTTP underline access, ou seja, a leitura é acesso HTTP liberado ou negado. E daí o nome da ACL. Então ele já está explicando bem facinho, né? Olha, você tem que digitar HTTP underline access. Aí você vai dizer se você vai liberar ou se você vai negar. E depois você diz qual que é a ACL que vai ser aplicada essa regra. Então é simples. O nome da minha ACL é rede aula, né? Então deixa eu achar aqui, ó, vocês vêm observado aqui, ó. Olha que interessante, ele recomenda o mínimo de permissão de acesso aqui na configuração. Então ela vem aqui, ó, deny safe ports, deny connect SSL ports. Aqui ele vem liberando o localhost, quer dizer que ele libera aqui acesso a esse localhost. Aí ele nega o gerenciamento. Aí depois ele vem aqui, só que está comentado, né? O deny para localhost. Aí depois ele vem aqui, ó, libera o localhost também, né? E aqui HTTP access deny all, ou seja, nega tudo. É interessante entender o seguinte, o squid, o proxy, ele começa a ler lá na primeira linha e vai descendo o morro. Vai descendo o arquivo de configuração, vai lendo linha por linha.
Ao passo que ele chega numa determinada linha, que ela faz dar uma liberação, por exemplo, eu coloco uma regra na primeira linha, liberando o Joãozinho para acessar a internet. Aí na segunda linha, eu quero colocar uma regra para bloquear o site x.com. Então o que vai acontecer? Como ele já leu a primeira linha e ela já estava liberando o acesso, a hora que ele chega naquela primeira linha, ele verifica quem que é e verifica que é o Joãozinho, ele libera o Joãozinho para navegação. Depois que eu liberei o Joãozinho para navegação, nem adianta tentar, que eu não vou conseguir lá falar: ó, Joãozinho, tem uma outra regra aqui que diz que você não pode acessar o site tal. Porque eu já tinha uma regra lá liberando. Então tem que prestar muita atenção nisso. Igual se eu tenho ali essa regra, ó, HTTP Access Denial. Quer dizer, negando tudo. A partir dali, estou negando tudo. Não adianta querer colocar uma regra depois, dizendo assim: ah, eu quero que libera o site do IFMS. Mas se o site do IFMS está depois, a liberação está depois do denial, esquece, ele vai negar. Chega ali e travou. Então, tudo que eu tiver que liberar, eu tenho que liberar antes. Então, eu venho aqui, ó, liberar ACL da aula, comentário. Então, eu coloco lá http _access. Por quê? Porque o que eu quero fazer é relacionado ao acesso HTTP. Eu vou colocar um aqui para liberar. E o nome da minha CL que eu criei lá é rede_aula. Ou seja, eu estou criando uma regra de acesso HTTP. E nessa regra eu estou aqui, né, uma regra de acesso HTTP. Nessa regra eu estou liberando. E quem que eu estou liberando? Eu estou liberando rede aula. Mas quem que é rede aula? Lembra lá, source 192.168.10.0/24, ou seja, a rede aula é todo mundo que pertencer à rede que eu informei lá, certo? Então isso aí é o mínimo para deixar ele funcional. O que eu tenho que fazer agora? Eu alterei o arquivo de configuração, tem que salvar, né? Tem que gravar, ó, Ctrl O. Aí depois que eu salvei, eu vou sair, Ctrl X. Aí ele pergunta assim: salvar buffer modificado? Claro que eu quero salvar. Então eu vou pressionar um S aqui, ó. Aí ele fala: qual que é o nome do arquivo que você quer gravar? Squid.conf? Sim, squid.conf. Dou um Enter. Agora o que vai acontecer? Eu preciso reinicializar o Squid aqui para ter certeza que ele vai funcionar. Você entendeu? Então eu vou dar lá um /etc /init.d /squid espaço restart. Ou seja, /etc /init.d /squid, que é o serviço que eu quero, e o que eu quero fazer é restartar ele. Daí ele vem lá, restartando squid via systemctl. Então toda vez que eu vou restartar, ele vai pausar o serviço e inicializar o serviço. É esse o processo. Às vezes ele demora um pouquinho, né? Isso aí é normal. Mas ele, ó, deu ok ali, quer dizer que aparentemente não deu problema nenhum. Como essa máquina ela vai fazer o serviço de proxy, ela vai intermediar o acesso à internet, será que ela está navegando? Então eu vou fazer um teste, né? Ping www.google.com. Opa! Ó, deixa eu verificar aqui.
CD. Tem um serviço aqui que eu não instalei ainda, né? Vocês vão encontrar aqui no material. Tchan, 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 tchan. Não carregou aí, ó, tá vendo? A internet não carregou ainda o arquivo. Que coisa, né? Mas vamos lá então, é apt-net tools apt install nettools. Pronto, né? Tem que digitar certinho, né? Senão não vai, né? Então, deixa eu ver aqui. Ping www.google.com. Pensou, que coisa, hein? Deixa eu ver aqui. Tá, estou com algum probleminha. Então aqui ó, estou da interface. Deixa eu reiniciar o serviço de rede, vai que... Pensou, você vai gravar uma aula e começa a dar um problema desse, né? Eita, nós! Assim que é bom, né? Pronto, reinicializou, né? Vamos fazer um teste aqui novamente. Não pingou no google.com, hein? pinglab.terra.com.br. Não tá pingando. Deixa eu ver minhas configurações aqui da máquina de... Rede NAT. Que vergonha, pessoal. Já acharam o defeito aí? Aqui, ó. Tava desconectado, né? Aí não vai. Aí não vai. Dá um OK. Então, por isso que estava aparecendo a mensagenzinha, né? Agora olha lá, já tá até conectado. Vamos fazer o teste agora, né? Deixa eu reinicializar agora que eu conectei o cabo, vou até reinicializar isso aí, né? De novo. Ping.com. Pronto, agora sim, me mata de vergonha, coisa. Pensou, rapaz, você vai gravar a aula e o negócio da BO.
Mas enfim, minha máquina está pingando. Eu pinguei aqui, eu dei um comando de ping no Google. Ao pingar no endereço do Google, ele fez uma conversão para o IP que o Google responde. Esse IP equivale a esse nome. Daí ele disparou o ICMP, então obteve o resultado positivo, né? Então 0% de perda, um tempo de 17 milissegundos, né? Então muito bom. Então quer dizer que a minha máquina ela está pingando para fora, mas o IP dela é o IP 1, né? Então eu tenho uma estação que foi no outro vídeo eu coloquei que responde pelo IP5. Então eu vou dar um ping 192.68.10, que é a rede que eu estou trabalhando, ponto 5 que é a estação. Então conforme vocês podem observar, quando eu pinguei na estação também obtive resultado positivo. E a minha estação, então eu vou abrir ela aqui. Eu vou abrir aqui o prompt, eu vou dar um ipconfig, né? Então ele está mostrando aqui para mim, ó, o 192.168.10.5, certo? Quando eu venho aqui na minha máquina Linux, ifconfig, rapaz, tá bichado, tem que instalar o serviço ainda. Mas vamos lá, né? O importante é que a minha máquina Windows, agora eu vou dar um ping no 92.68.10.1, que é a máquina Linux. Então tá lá, tá pingando. Quer dizer que eu estou conseguindo pingar da minha máquina Windows na Linux. Agora, o que que acontece? Eu vou dar aqui um ipconfig/all. Vamos lá. Quando eu chego na minha estação e dou ipconfig/all, ele traz aqui o /all, se você dá um ipconfig, deixa eu mostrar aqui. Um ipconfig, aqui eu dei o ipconfig, aí ele mostrou aqui algumas configurações, DNS, o IP, a máscara do subrede e o gateway. O gateway não tem nenhum aqui. Então o gateway ele é fundamental para você ter acesso na internet. Aí quando eu dou o ipconfig/all, além dessas informações, ele traz as informações sobre a questão dos servidores DNS, né? Quais são os servidores que estão fazendo papel de DNS para minha máquina, certo? Mas o que que acontece? Eu continuo sem ter o gateway, né? Continuo sem ter o gateway. Quando eu faço o teste aqui de navegação, por exemplo, ele não vai navegar. Por quê? Porque eu não tenho nenhum meio para acesso à internet até então. Eu não tenho gateway, eu não tenho proxy. Então o que que eu vou fazer? Eu vou setar na minha máquina aqui, ó, ferramentas, opções da internet, conexões, configurações de LAN. Eu vou marcar aqui, ó, servidor proxy. Eu marco aqui e configuro ele. 192.68.10.1, que é o meu servidor lá que responde pelo proxy. Então qual que é a porta? 3128. Eu posso mudar essa porta? Posso. Desde que eu vou lá naquele http underline port, defino a porta lá e a mesma porta que eu defini lá é a porta que vai ter que colocar aqui. Eu dou um OK, OK. É bom fechar isso aqui, né? Fecha. Abre novamente. Vamos ver se vai fazer alguma coisa. Pensou ele não abrir agora, rapaz? Aí complica a vida do professor, né? Tá conectando, ó, é uma boa notícia.
eu tentar aqui. Um erro. A URL requisitada não pode ser recuperada. Então, olha só que interessante. Aqui pode ser que ele tenha algum problema de DNS no meu servidor e tudo mais. Agora, olha aqui, ó, erro, a URL requisitada não pode ser recuperada. O servidor proxy, ele encontrou algum erro que não pôde trazer a URL do Google. Só que mesmo assim, o que ele fez? Ele deu um retorno aqui para a máquina, ou seja, o meu servidor proxy ele está funcionando, a máquina não acessou ainda. O servidor proxy está funcionando, tá bom? Deixa eu fazer um outro teste aqui. Ele não acessou o Terra também não. Deixa eu verificar aqui. Ele tá pingando no Terra, né? Ele tá pingando no Terra com tempo curto. Deixa eu reinicializar o serviço aqui. Vamos lá, deixa eu fechar aqui, abrir novamente. Opa! Vamos lá então, né? Terra.com. Ah, abriu o Google, né? Deixa eu ver aqui. Ó, no Google eu pesquiso terra.com.br. É, o site do Terra que não tá querendo abrir, né? Esquisito isso. Enfim. Bom, mas como vocês podem observar, mesmo
ifms.edu.br. Então vocês podem observar que mesmo por meio do proxy, né, a minha estação ela consulta, no caso, o servidor proxy atende a requisição. Um problema. Continuar nesse site. Ih, rapaz, tá com problema no certificado do site do Instituto Federal. Então aqueles 256 MB lá que eu coloquei de cache, influencia no desempenho? Influencia no desempenho. Então por isso que é uma das explicações por que às vezes demora assim, né? Que até ele ir lá, requisitar no site, fazer o download do site, para depois poder atender a requisição do cliente. Então você tem que ter paciência, né? Se você limitou a configuração da máquina. Mas é isso, pessoal. Eu vou encerrar porque já tem, bem dizer, quase 1 hora de gravação, né? Eu tenho que fazer o upload do arquivo. Mas é isso daí, tá bom? Muito obrigado. Um abraço. Qualquer dúvidas, estamos à disposição para poder ajudá-los também.